O ensinamento que nós vamos falar agora é a respeito de filiação. Filiação de Deus, né? Existe um erro na humanidade e as pessoas têm a mania de dizer assim: nós somos todos filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade, irmãos. Deus criou toda a humanidade. Toda a humanidade foi criada por Deus. Somos criação sua. Mas depois do pecado, lembra que eu falei da adoção? Nós fomos para as casas de adoção. Como aquela criança, né, que está lá num instituto de adoção, esperando uma família para o adotar. Aquela criança, ela está na tutela do Estado. E o Estado tem que preservar por ela. Quando uma família vai e essa família ela é observada, essa família tem que ter posses para poder adotar essa criança. Há todo um concílio, vai passar na mão de juízes. Aí quando o juiz manda pessoas e averiguar a família, essa família realmente tem condições de adotar essa criança, né? Até então essa criança está na mão do Estado. Os direitos dela é o Estado que as dá. Então, uma vez que o juiz bate o martelo, uma vez que a família foi aprovada, que aí vai as assistentes sociais na casa, para saber se aquela família realmente está pautada nos trâmites legais. E uma vez que o juiz bateu o martelo, essa criança sai e vai para a família. E naquela família, ela passa a ter os mesmos direitos de um filho consanguíneo, né? Que eles chamam filho de sangue. Entendeu? Ele vai gozar dos mesmos privilégios. Então você pega o livro de Gálatas, capítulo 4, e diz assim, ó: digo, pois, Gálatas capítulo 4, ele diz assim, ó: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Antigamente, irmãos, na Grécia Antiga, existia as pessoas que tomavam conta das crianças. E essas pessoas acompanhavam a instrução dessas crianças, ensinavam elas também. Quando essas crianças estavam preparadas, né, o tutor tinha feito o papel dele. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos do mundo. O mundo mandava em nós. Uma vez que nós conhecemos a graça de Deus, uma vez que fomos aceitos e adotados por Deus, só assim nós podemos fazer parte da sua família. Aí sim, que Jesus disse: vim para os meus, mas os meus me rejeitou. E todo aquele que me aceitou, lhe dei o direito de ser chamado filho de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como seu fiel Salvador e vive de acordo com a sua palavra. Morreu para o mundo, nasceu uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Essa pessoa pode bater no peito e dizer: eu tenho uma família, que é a família de Cristo. Enquanto estiver no mundo, é como a circuncisão e incircuncisão. Circuncisão foi o que Deus estabeleceu para Abraão, que a criança até o 8º dia tinha que circuncidar.
qualquer estrangeiro de fora que quisesse pertencer à nação de Israel tinha que seguir a Torá, a lei, e circuncidar. Essa pessoa, a partir do momento que ela aceitou aqueles trâmites, ela passava a ser uma israelita. Só dessa forma é que a gente pode ser considerado filho de Deus. Ele diz aqui no versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Entendeu? Observe bem. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Entendeu o que eu quis dizer agora? Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos debaixo do rudimento do mundo, guardado pela lei. A lei nos guardava. Deu para entender? Então é isso que Jesus estava falando. Tutores e curadores. Foi daí que surgiu a palavra pedagogia, pedagogo. Entendeu? Foi da Grécia Antiga, é uma palavra grega. Pedagogia. Então, quem são os nossos tutores e curadores hoje? O Evangelho. Cristo. Quem anuncia o Evangelho? Porque esses tutores e curadores aqui instruíam os filhos das pessoas daquela época. E hoje são os pregadores, são os atalaias que nós falamos em Ezequiel capítulo 33. Os atalaias que anunciam o Evangelho, entendeu? Eles anunciam, Jesus falou, ide por todo mundo, anunciando o quê? As boas novas da salvação. Fazendo o quê? Ensinando e fazendo o quê? Discípulo. Quem é que faz discípulo? Um pedagogo, a pedagogia que é um professor. Alguém precisa ensinar para que alguém aprenda. Então somos os tutores e os curadores. Hoje estamos anunciando as boas novas. Conforme as pessoas vão aceitando, o Evangelho vai transformando pessoas, tirando do estado de pecado para o estado de santificação, tá? Santificação, ela é gradativa, ela vai andando conforme você anda com Cristo, conforme você pratica o que Jesus praticou, conforme você obedece como Jesus obedeceu, gradativamente a santificação vai indo com você. Aí ele diz aqui, ó, no versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, plenitude do tempo. Deus olhou o tempo e pegou uma brecha dentro do tempo, quando ele viu que Israel estava quase perdida, quando Israel não estava fazendo mais a sua vontade, estava torcendo a Torá, ou a lei, né? Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então todo o Evangelho anuncia a vinda de Cristo. Anuncia o Messias. Só que os israelitas, ou os judeus da época de Jesus, não esperavam esse Jesus que viesse pregar o amor. Eles esperavam um Jesus como se fosse um rei Davi. Esse foi um dos erros que eles cometeram. Um Jesus totalmente político. Jesus não. Jesus veio mostrar para ele a visão errônea que eles tinham da lei de Moisés. A prática, o legalismo religioso deles. Como tem algumas igrejas que hoje são muito mais religiosas do que tudo. Não pode, irmãos. Religiosidade demais torna a pessoa muito, como dizem por aí, santarrona. Só ele sabe a verdade. Só ele conhece a verdade, só ele sabe. Não é assim que funciona. Nós temos que ser equilibrados, porque Deus é equilibrado. Entendeu? Tem que haver um equilíbrio. Se não houver um equilíbrio, você não pode ser, querer ser, quer dizer, muito santo demais
Porque senão você vai espiritualizar tudo. Tudo para você vai ser o diabo. E você vai acabar julgando pessoas. E você também não pode querer ser religioso demais, porque senão você também vai querer ser melhor do que todo mundo. Não, eu frequento, eu não falto um culto, eu estou lá todos os dias, né? Nunca falta. Amém. Se você nunca faltou, Deus abençoe. Mas não é a quantidade de culto que agrada a Deus. É a qualidade do culto que nós prestamos para Deus é que o agrada. Não é a quantidade. Não importa se você nasceu num berço evangélico ou se eu não nasci num berço evangélico. Se você não vive a verdade, se você não tem uma vida pautada na palavra, se você não tem simplicidade, se você não tem espírito de humildade, bem-aventurados humildes. Temos que ter o espírito de mansidão. Você não passa de um religioso, um frequentador de templo. Como Israel foi durante muito tempo, como na Grécia Antiga, os fariseus e os saduceus da época de Jesus eram desta forma, religiosos. Como hoje aí essas religiões que nós temos aí para fora, muita religiosidade, querendo ser melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Nenhuma religião é melhor do que outra religião. Todas têm acertos e todas têm erros. É verdade. Quem defende o budismo não defende o maometismo. Pode até andar junto, mas não defende. Pode até ter iguais, mas nem tudo vai ser igual. Cada um vai defender a sua religião. Quem é espírita defende o espiritismo. Quem é budista defende o budismo. Quem é maometano vai defender o maometismo. Quem é indiano vai defender o indianismo. Quem é cristão vai defender o quê? O cristianismo. Verdade. Andar com uma pessoa, ser amigo de uma pessoa, não é concordar com tudo que ela faz ou fala. Né? Paulo fala, se possível, tende paz com todos. Mas concordar com todos é outra coisa completamente diferente, que nem preconceito. Preconceito, porque eu não gosto de fulano, de cicrano, eu tenho que gostar, é uma coisa. Aprovar a pessoa é outra. Preconceito não é porque eu não aprovo um corte de cabelo. Preconceito é se eu discriminar aquele corte de cabelo, é se eu pisar na pessoa por causa do corte de cabelo, é se eu humilhar a pessoa por causa do corte de cabelo dela. Pelo que a pessoa é, né? Deu para entender? Isso é preconceito. Preconceito é uma pré-ideia estabelecida sobre algo ou alguma coisa. Concordar é outra história. Né? Nós temos aí hoje a homossexualidade e muita gente que, se a gente vai falar mal, já diz que você é um preconceituoso. Como se se eles não criticassem a gente, do mesmo jeito que eles criticam a gente também pode criticar. Mas criticar com inteligência. Né? Não criticar só por criticar. Né? E concordar, jamais. Concordar, jamais. Assim como eles podem não concordar com muitas coisas que a gente fala. Mas pisar na gente, humilhar, fazer piada, não dar oportunidade, não deixar a pessoa crescer por causa da religião dela, não. Aí sim é preconceito. Mas é falar para a pessoa, olha, eu discordo de você aqui, mas eu discordar inteligentemente, pautado na verdade, porque Deus é a verdade absoluta. Verdade. Né? É ser inteligente, saber ser inteligente, mas nunca deixar de falar a verdade para a pessoa. Não importa se a pessoa vai aceitar ou se ela não vai aceitar. O que foi que Jesus disse? Os meus pensamentos, tá? Na boca do profeta Isaías, não são os vossos pensamentos. Não é o que uma sociedade acha ou determina que eu sou obrigado a seguir. A sociedade não é dona da verdade, nunca foi, e graças a Deus nunca vai ser. Nenhuma sociedade na Terra é dona da verdade. A verdade não é um conjunto de normas que uma sociedade estabelece. A verdade é um conjunto
de normas que Deus estabeleceu. Ele disse, eu sou o caminho, não a sociedade é o caminho. Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Cabe àquela sociedade aceitar ou não aceitar, porque Deus deu inteligência para o homem. Todo homem nasceu com inteligência. O ser humano sabe o que é certo e sabe o que é errado. Quando uma sociedade se afasta de Deus, essa sociedade está fadada ao fracasso. Salmo 37, se não me engano, o versículo 16 fala: feliz é a nação cuja Deus é Senhor e elege um povo por herança. Qualquer sociedade que tem Deus e a sua palavra em pauta, em primeiro lugar, é uma sociedade bem-aventurada. É só estudar a nação de Israel, onde foi que eles acertaram e onde foi que eles falharam. É só olhar para a nação de Israel. A gente ouve falar da política, mas eles nunca associam Deus com a política. Eles acham que Deus não é político, que Deus não se envolve com política. Pelo amor de Deus, gente. Deus levantou Davi, que era rei, ele não praticava política. Salomão não foi rei, ele também não praticava política. Deus não é contra a política. Deus é contra a corrupção que se cria dentro da política. A política quem criou foi Deus. Deus deu inteligência. Façamos o homem na nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi criado para viver em sociedade, com harmonia. O homem foi dotado de poder também. Vocês vão dominar. O domínio faz parte da nossa natureza. Inteligência, mas é uma inteligência com Deus. Aí o homem dificilmente erra. Mas inteligência sem Deus leva ao que nós estamos vivendo hoje. Um país afundado na lama, um país afundado na corrupção, um país afundado na maldade, na violência, na mentira. Uma sociedade que se afasta de Deus, ela passa a aceitar o que é certo, passa a ser errado. E o que é errado passa a ser certo. Isso não pode ser um padrão de comportamento. A regra de nós cristãos é a Bíblia Sagrada, que tem que servir para toda a humanidade. Agora, a humanidade cabe a ela aceitar ou não aceitar. A Bíblia diz, tudo que o homem, está lá no livro de Gálatas, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Tudo que o homem planta, ele colhe. Ninguém corre dessa. Se não colher aqui, no dia do julgamento ele vai colher. E a Bíblia fala que todo pecado encoberto, pecado que os homens cometeram no passado, que ninguém descobriu, que ele morreu com aquele pecado escondido, naquele grande dia vai ser descoberto. Verdade. Isso para quem acredita no Evangelho. Agora tem pessoas que não acreditam, a gente respeita. Mas né? não vai deixar de ser. Não, jamais. Ele diz aqui, versículo 5. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Entendeu? Para remir. Veja como Deus ele faz? Foi buscar essas pessoas, remir as pessoas. A lei estava nos guardando. Há dois tipos de lei que Deus colocou no homem. A lei natural, que todo ser humano tem, de consciência. O maior exemplo está no livro de Gênesis. Adão, de toda árvore do jardim do Éden, você deve comer, menos a árvore da ciência do bem e do mal. Porque certamente, no dia que você comer, você morrerá. Adão sabia o que era certo e o que era errado. Essa é a lei da consciência. Por isso que Paulo vai dizer, lá no livro de Romanos, os gentios que não têm lei, a lei que ele está falando ali, era a Torá. Até então, Deus, a lei era ditada. A lei era ditada para o homem. Então o homem tinha a lei da consciência. Então qualquer ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Se ele vai praticar ou não é uma outra história. É ele Deus. Por isso que Paulo fala no livro romano, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então não vai ter desculpa. O homem não vai poder ter desculpa.
Não vai poder, irmãos. E a lei escrita, que depois veio para Moisés, que um medianeiro, a Bíblia fala que foi um medianeiro, um anjo, entregou para Moisés. Então, os judeus são mais culpados, iam pagar um preço mais caro, porque tinham a lei e não cumpriam. Os gentios, quando eu falo, as pessoas que não conheceram a lei de Moisés. Gentil quer dizer de fora, os de fora. Os pagãos, que eles chamavam de... Israel gostava de chamar as pessoas que não pertenciam a Israel de pagão. Né? E o papel de Israel qual que era? Anunciar o Deus Todo-Poderoso a outras nações. Mas Israel falhou. Deus veio atrás de um outro povo, os gentios. Mas continua de olho no seu povo, que o povo de Deus ainda é os judeus. Entendeu? Então, a gente fechar aqui, diz aqui, ó, assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Entendeu? Verdade. Uma vez que você foi adotado, Oh, glória a Deus. você passou a desfrutar da legitimidade dos bens da família. Então você já não é mais servo do mundo, agora você é de Cristo. Então você vai herdar tudo isso na pessoa de Cristo. Por isso que ele enviou o Filho dele, para nos adotar. Amém? Amém. Hoje, Amém, Jesus. né, que esse ensino aí sirva aí Oh, foi a maravilhoso. edificar as pessoas, né, para saber a diferença de criatura para filho. Criatura todo mundo foi. Quem aceita Jesus como seu fiel salvador recebe a adoção. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém.